Tenho um trabalho que não me identifico. Às vezes quero pedir demissão, mas não sei se é a melhor escolha. Além disso, esse trabalho é minha fonte de renda. Pode ser uma decisão precipitada sair dele nesse momento. Mas será que se eu escolher ficar, eu estou aceitando menos do que mereço? Essa é uma pergunta bem interessante e muita gente passa por isso. Inclusive eu passei por isso durante muito tempo. Eu devo ficar em uma situação que eu não gosto, que não me agrada, que eu não me identifico? Ou eu devo arriscar e sair e não ter mais os benefícios, né, que geralmente é benefício financeiro, que o trabalho traz? Então, antes de decidir qual ação tomar, a primeira coisa que você tem que fazer é alinhar a sua energia. Porque, independente se você decide ficar ou se você decide sair, você vai se levar junto com você. Então, se você escolhe sair do trabalho e você não muda o seu padrão de pensamentos, você não muda a sua frequência, mesmo que no início você se sinta um pouco aliviado por não ter que fazer mais as tarefas que você não gosta de fazer, se você não mudar os seus padrões de pensamento, o próximo trabalho que chegar não vai ser muito diferente desse. Vai ser um trabalho que vai estar na mesma frequência do seu último trabalho. Então, o que é que você deve fazer antes de mais nada? Eu recomendo que você comece a escrever listas de aspectos positivos do seu trabalho, ou que você comece a afirmar como você deseja que o seu trabalho seja, ou visualizar como você deseja que o seu trabalho seja. Independente da técnica que você utilize, comece a amplificar pontos positivos do seu trabalho, porque todo trabalho tem pontos positivos. Tudo no universo tem pontos positivos e negativos. Toda partícula do universo tem pontos positivos e negativos. E você vai extrair daquilo, daquela situação, ou daquela pessoa, ou daquele ambiente, os aspectos que mais estão treinados na sua vibração. Então você precisa reconhecer e expandir coisas como: o meu trabalho me traz uma renda mensal, o meu trabalho me traz a oportunidade de me focar e de aprender sobre um determinado campo. No meu trabalho, eu posso desenvolver determinados aspectos profissionais meus. No meu trabalho, tem um colega ou uma colega que eu gosto muito e com quem eu gosto de conversar. Busque expandir os aspectos positivos do seu trabalho para começar a mudar a sua frequência. E toda vez que vier um pensamento de crítica, ou de irritação, ou de julgamento a respeito da sua situação atual no trabalho, interrompa esse pensamento imediatamente, porque é esse tipo de pensamento que permite que você, porque é esse tipo de pensamento que faz com que você continue vivendo as mesmas experiências no trabalho. E aí, quando você fizer isso com consistência, dia após dia, afirmar sobre como você quer que o seu trabalho seja, sobre o seu trabalho ideal, você vai perceber que uma de duas coisas vai acontecer. Ou o seu trabalho vai começar a se transformar para combinar com as coisas novas que você está afirmando, ou esse trabalho vai vibrar para fora da sua realidade naturalmente e um outro trabalho que representa melhor a sua nova frequência vai chegar para você. Eu tive a oportunidade em primeira mão de vivenciar isso. Eu tinha um trabalho que eu detestava e eu simplesmente não acreditava que eu podia sair dele. Então a única alternativa foi mudar a forma que eu pensava sobre o meu trabalho. E aí eu comecei dia após dia, afirmando o que eu desejava, afirmando quem eu era dentro do ambiente de trabalho, afirmando que tipo de colegas eu atraía no ambiente de trabalho, afirmando que tipo de clientes eu atraía, como era o meu relacionamento com os meus colegas e com o meu patrão. E gradualmente o meu trabalho começou a se transformar diante dos meus olhos. As pessoas começaram a se comportar de maneira diferente, outras pessoas saíram da empresa, o meu relacionamento com o meu patrão melhorou 100%, ele parece outra pessoa. E várias outras vantagens que eu fui adquirindo ao longo do tempo, simplesmente porque eu mudei a minha perspectiva. Eu não enxergava
o trabalho como uma possibilidade. Eu não enxergava o trabalho que eu tinha como uma possibilidade de crescer. Eu não enxergava o trabalho que eu tinha como um trabalho onde eu poderia utilizar os meus talentos, onde eu poderia me divertir, onde eu poderia me sentir bem, onde eu poderia gostar de trabalhar. Mas quando eu mudei a minha perspectiva, quando eu virei a chave, eu comecei a enxergar os tesouros que estavam lá para mim. Então eu recomendo que você faça isso. Essa é apenas uma das probabilidades. Várias coisas podem acontecer quando você muda a sua frequência. O seu trabalho pode se transformar se o seu trabalho não tiver condições de se transformar para poder combinar com a nova pessoa que você é. Geralmente isso acontece porque uma pessoa que está em alinhamento tem mais poder de influência do que milhares de pessoas que não estão. Então é um cenário muito provável você começar a moldar todo o seu ambiente de trabalho e influenciar a tudo e a todos dentro desse ambiente devido ao seu alinhamento. É um cenário muito provável. Mas outras coisas podem acontecer também. O trabalho pode vibrar para fora da sua experiência, se o trabalho não tiver condições de te entregar exatamente aquilo que você está afirmando. Ou você pode começar a sentir impulsos em outra direção. Tem muita gente que sai de um trabalho e encontra outro de uma frequência melhor, e muito rápido muitas vezes. Mas a diferença é que essa pessoa já vinha trabalhando esses aspectos, já vinha trabalhando o seu bem-estar, o seu entusiasmo, e já estava seguindo impulsos de ações em relação a outros projetos. Então, não foi exatamente a sensação de sair de um trabalho porque esse trabalho é horrível. Foi mais uma sensação de, vou me mover para algo que está mais em alinhamento comigo. E existe uma diferença. A diferença é a forma que você se sente. Então, todas essas coisas podem acontecer, mas independente da decisão que você escolher, alinhe-se com ela, porque o alinhamento é o mais importante.